E aí, São Paulino e São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o pré-jogo da partida de agora a pouco contra o RB Bragantino e falar um pouco sobre algumas novidades que aconteceram durante a semana. Então, se você quiser saber de tudo, vem comigo que eu te conto tudo. E já deixe seu like, seu comentário, sua sugestão. A gente vai começar agora a fazer um vídeo por dia, para não ficar um vídeo muito extenso no final da semana ou no começo da semana. Então todo dia a gente vai falar um pouco aqui sobre São Paulo, de pouquinho em pouquinho, algumas notícias que vão surgindo e automaticamente vídeos um pouco mais curtos, que eu acho que fica bem melhor. Então, para você auxiliar nisso tudo, me ajudar também, vai deixando o seu comentário, compartilha com seus familiares, seus amigos e vamos embora. Bom, é pouquinha notícia que a gente vai falar um pouco sobre algumas noticiazinhas que aconteceram nos últimos dias, antes de falar sobre o pré-jogo em si. Mas começando pelo Luan, o Luan que tá rondando em especulações que ele vai sair do São Paulo. Mas se é coisa boba, né? O presidente Júlio Casares já falou que ele não vai sair, mas todo o burburinho gira em torno porque o contrato dele acaba dia 31 de dezembro, ou seja, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Então, é um jogador que não tá tendo tanto espaço assim como o Rogério Ceni. É uma posição muito competitiva mesmo, jogadores diferentes, né? O Luan não tem tanta mobilidade, igual diz o Rogério Ceni. Já criticou bastante ao vivo e em coletiva a preparação física do Luan, que após sofrer a lesão ano passado, não voltou com aquela melhor forma física dele. Então, volante diferente do que a gente tem, diferente do Mendes, do Gabriel Neves, que é mais saída de jogo, é mais leve. O Pablo Maia, que tem um poder mais de desarme, assim como o Luan, só que tem o poder da finalização, de chegar mais na área, é muito mais móvel. O Luan é um pitbull mesmo, de ficar mesmo na defensiva, é um pouco menos móvel, não tem tanta mobilidade para girar tanto o jogo. Mas mesmo assim é um ótimo jogador, a gente já viu ele jogava bastantes vezes assim com a camisa do São Paulo. Mas assim, é um jogador que eu acho que deve ter muito mais espaço. Eu acho que conforme a temporada e conforme ele vai evoluindo fisicamente, é um jogador que vai receber oportunidades, mas por conta dessa falta de atuações em campo, tá girando burburinhos que ele vai estar fora de São Paulo, que ele vai sair, assinar algum pré-contrato. Mas o Júlio Casares já afirmou que não. É um jogador que é um patrimônio do clube, é um jogador que veio de Cotia, então não tem muito o que fazer. Ele provavelmente vai renovar o contrato, tá travando em algumas partes, mas tá encaminhando. Então, assim, eu acho muito difícil ele sair de São Paulo, pelo menos esse ano. É um jogador muito jovem e acho que tem muito a agregar ainda com a camisa do clube. O Luan mesmo já falou que tem o sentimento, tem a sensação que vai renovar sim, tem a vontade, né, principalmente, de renovar com o São Paulo. É um clube que ele tem muito carinho, né, jogou a vida inteira. Então eu acho muito difícil ele sair pelo menos essa temporada. Bom, agora falando realmente do pré-jogo de daqui a pouco, às 7h30 da noite. São Paulo e RB Bragantino, teve essa fusão, né? Não é mais só Bragantino, já faz alguns anos. Às 7h30 da noite, no estádio Nabiab Chedid, é um nome muito esquisito, em Bragança Paulista. A gente sabe que o RB Bragantino foi comprado, teve um investidor externo, enfim. Então, por isso tem esse nome meio árabe, né? Então, enfim, deve ter um acordo entre eles. Mas a gente deve ter a provável escalação muito base, né? Com Rafael, Orejuela, ou Natan, ou Caio Paulista. Eu acho que essa é a posição que mais está em dúvida. O Alan Franco e o Beraldo, que infelizmente o Ferrarese a gente não vai ver mais essa temporada. O Arboleda tá com uma tendinite, deve voltar só nas próximas semanas. Então essa deve ser a dupla de zaga principal. E o Wellington. O meio de campo deve ser ou Pablo Maia ou o Mendes. Eu acho que o Mendes. O Mendes com o Nestor e o Luciano. Luciano que nessa função, cada jogo tá desempenhando melhor. Então cada jogo ele tá melhorando. Mas assim, eu acho principalmente que ele tem que chegar mais perto da área. Ele tá chegando muito pouco perto da área. É um jogador que tem muito poder de finalização, então tem que ser utilizado muito isso dele, tem que retirar isso dele. Mas enfim, aí no ataque, a gente tem novidade, mas vai ser o David, o Wellington Rato. O Wellington Rato tá muito bem, mas assim, vai ser mais um jogo para testar, porque contra o Corinthians e contra o Palmeiras ele não desempenhou, não foi muito bem. Foram times mais fortes, enfim. Agora mais um time um pouco mais elevado, a gente vai ver como ele vai atuar. O David, que está atuando muito bem também. E deve ser o Ederson titular hoje novamente, a segunda partida
com a camisa do São Paulo do Herisson. O Calleri segue com uma dor no tornozelo. Ele foi poupado no jogo passado, vai ser poupado esse jogo também, para no final de semana contra o Santos, aí sim ser utilizado. Mas não é nada grave, não é nada uma lesão, é só um desconforto, uma dor ali. Então ele deve ser poupado esse jogo também. Então o Herisson deve novamente jogar como nosso camisa 9. Então vai ser um time basicamente a mesma escalação, tirando o Calleri, que é o nosso titular, pro Herisson. Vamos ver se ele recebe mais oportunidade do último jogo, que, enfim, não recebeu nenhuma oportunidade clara de finalizar. Mas é basicamente isso, a escalação. A gente tem muita expectativa, também a gente nunca ganhou do RB Bragantino desde que ocorreu a fusão. A gente teve bastante empate, bastante derrota, algumas derrotas bem doloridas, assim. Porque né, a gente é o São Paulo, a gente não tem que esperar nada menos do que ganhar do RB Bragantino, mas a gente tem que entender também que é um time que está desempenhando um bom papel já há alguns anos, está em posições melhores no Campeonato Brasileiro, ano após ano. Então, assim, é um jogo totalmente difícil. Todos os jogos do Paulista têm um nível de dificuldade, mas esse vai ser bem mais complicado. Pensando também no jogo do Santos no domingo, que pegar esse jogo no meio de semana é sempre muito complicado, mas é isso. Bom, foi basicamente isso, um vídeo um pouco mais rápido. Eu acho que fazer vídeos todo dia vai diminuir um pouco o tempo de duração dos vídeos. Eu acho isso positivo, né? Pra simples, sei lá, na hora que você estiver almoçando ou jantando, ver rapidamente as notícias do São Paulo aqui com a gente. Então a gente vai assistir daqui a pouco o São Paulo e Bragantino no Premiere, vai transmitir no Premiere, no Paulistão Play. Então, amanhã a gente vai fazer esse pós-jogo, vai falar um pouco sobre o jogo, sobre a coletiva. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar ainda, início de temporada. Então, para você acompanhar esse projeto que a gente está tendo aqui, acompanhar as notícias do São Paulo, também pelo Instagram, que a gente tem um Instagram que todo dia a gente tá montando um conteúdo novo lá para vocês, que é Trifanáticos, é muito simples, Trifanáticos, que você já encontra a gente no TikTok, no Kawaii, no Instagram, enfim, a gente tá em todo lugar. E é basicamente isso. Se você curtiu esse vídeo, já dá o seu like, já comenta a sua sugestão, o que a gente pode melhorar aqui no nosso formato. Já compartilha com o seu grupinho de São Paulo, que a maioria que tem. Compartilha com seus amigos, sua família. E muito obrigado, tamo junto e vamos ver se a gente tem um resultado positivo nesse jogo, certo? Então, muito obrigado, até amanhã e tamo junto. E acompanha as novidades nas redes sociais.